O Campeonato Brasileiro de 2020 terminou em fevereiro de 2021. E aí, o seu time foi campeão? Foi para Libertadores ou acabou caindo de divisão? Pois é, chegou a hora de falarmos um pouquinho do que foi o Campeonato Brasileiro de 2020, falarmos sobre as seleções do campeonato e o que esperar da Série B da próxima temporada. Então, para ficar completamente ligado não só nesse vídeo, como também no canal, já vai se inscrevendo e ative as notificações. Bom, depois de 10 anos, o Campeonato Brasileiro voltou a ser decidido na última rodada. Desde 2011, quando foi disputado entre Corinthians e Vasco, o campeão conquistava o Brasileirão de forma antecipada. Foi assim em 2012 com o Fluminense, 2013, 2014 com o Cruzeiro, 2015 com o Corinthians, 2016 com o Palmeiras, 2017 com o Corinthians, 2018 com o Palmeiras e no 2019 com o Flamengo. E desta vez o Flamengo levantou a taça na última rodada, e uma última rodada muito emocionante. De fato, mesmo com o campeão perdendo o seu jogo, o Internacional teve tudo para levantar a taça se vencesse o Corinthians dentro de casa e perdeu gols de forma até inacreditáveis, principalmente no último minuto de jogo. Teve gol anulado, teve polêmica do VAR pra cá, polêmica do VAR pra lá, como foi o campeonato inteiro. Isso aí vocês já sabem, tá? Vocês sabem a tabela do campeonato, mas talvez muita gente não saiba como ficou a seleção do campeonato. E não foi apenas uma, porque vocês sabem que tem a seleção formada pela CBF e também a seleção tão tradicional que é essa daí é dos tempos lá que meu pai era criança. A seleção do Bola de Prata, que hoje é da ESPN. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu estou com as seleções abertas no meu computador. Vamos começar pela seleção da CBF, né, do prêmio do Campeonato Brasileiro, que aconteceu na sexta-feira, um dia logo após o término do campeonato, e a seleção ficou assim: no gol, Everton do Palmeiras, na lateral direita, Fagner do Corinthians, zagueiro Cuesta do Internacional, Gustavo Gomes no Palmeiras, e da lateral esquerda temos o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Meio campo formado por Edenilson do Inter, Gerson do Flamengo, Claudinho do Bragantino e o Vinícius do Ceará. O ataque formado pelo Gabigol do Flamengo, Marinho do Santos e o técnico Abel Braga. E aí, concorda ou discorda com essa seleção? Quem ficou de fora e merecia estar nessa seleção? Ou quem não deveria estar nessa seleção? Eu tenho algumas coisas aqui para pontuar, tá? Não vou ficar falando sobre a seleção inteira, mas a lateral direita, de certa forma, me surpreendeu. Eu não esperava o Fagner nessa seleção e eu sou muito fã do Fagner. Eu acho que ele é o melhor lateral direito aí, ou pelo menos o lateral direito mais regular, um dos mais regulares, na última década do futebol brasileiro. Eu gosto muito do Fagner. Já na zaga, eu achei aqui também o Cuesta, não sei, claro, não tô desmerecendo o mérito do Internacional, eu vi muita gente comentando de uma possível má fase do Cuesta ao longo do campeonato, eu acho ele também um zagueiraço, porém eu acho que outros nomes poderiam estar no lugar do Cuesta. E em relação ao meio-campo, eu acho que é incontestável, não tem outras opções pro meio-campo. Pro ataque, talvez você pode contestar a ausência do Luciano, que foi o artilheiro do campeonato. É um pouco estranho você não ter o artilheiro do campeonato na seleção, por mais que nessa edição tivemos quase que vários artilheiros, né? Vários jogadores lutaram pela artilharia até a última rodada. E o técnico, o Abel Braga, né? A temporada de 2020 que começou tão linda, entre aspas, pro Abel, termina aí de forma honrosa, né? Não dá pra dizer que foi perfeita porque não levantou a taça, mas termina de forma honrosa por tudo que o Abel já passou, por tudo que o Abel também já construiu no futebol, né? Não sei também se o Abel, aí vem uma opinião minha, assim também como na Bola de Prata, tivemos outro técnico que venceu o prêmio de melhor treinador. Eu não daria o prêmio nem pro Abel, nem pro Rogério Ceni, é porque tem a questão da saída do treinador e assume um auxiliar. Para mim, o prêmio de melhor técnico deveria ficar entre Odair Hellmann e Marcão. Eu posso ser execrado por estar falando isso, mas o que esses caras conseguiram fazer com o Fluminense, eu não vou entrar nem em discurso de tirou leite de pedra. Conseguiram fazer um ótimo campeonato com o Fluminense, para mim a campanha mais surpreendente
E não em demérito do Fluminense, mas por todas as questões financeiras que o clube passou nos últimos anos, um elenco montado, né, de certa forma, com algumas contratações modestas, não tão badaladas, mas um trabalho muito bem feito, um trabalho que consegue fazer a transição das categorias de base para o profissional de uma forma muito excelente. O Odair acabou saindo no meio do campeonato, o Marcão, como auxiliar, assumiu ali a parada e conseguiu manter o Fluminense, e aí o Tricolor vai disputar a Libertadores com muitos méritos e, na minha opinião, e acho que é de muita gente, praticamente ninguém esperava isso, né? Talvez o torcedor otimista do Fluminense esperava isso, mas acho que as pessoas que, até o próprio torcedor mais pessimista, ou quem olhava assim mais de fora, não esperava tanto do Fluminense. E cá entre nós, tipo assim, Abel, Rogério Ceni, ao longo de todo o campeonato, balançaram, começaram muito mal, né? O Rogério até assim foi um campeão, mas não é unanimidade na torcida, não é unanimidade entre a imprensa que cobre o futebol. Enfim, eu acho que assim foi mais pelo nome e pela posição da tabela, sabe, essa definição. Já na bola de prata, temos algumas mudanças aqui, né? Lembrando que o critério da bola de prata é um pouco diferente. Goleiro Everton do Palmeiras, ele levou as duas seleções, muito merecido também. Lateral direito, Isla do Flamengo, outra opção que também não é unanimidade. Gustavo Gomes do Palmeiras, Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Para mim, esse sim, eu acho que considero mais justo do que o Cuesta numa seleção no campeonato. Guilherme Arana na lateral esquerda, meio campo formado por Edenilson, Gerson, Claudinho. E não tem o Vina, mas tem o Arrascaeta. E o ataque é formado pelo Marinho e pelo Luciano. Desta vez, o Luciano entra na seleção no lugar do Gabigol e o Rogério Ceni eleito o melhor técnico. E quem levou o prêmio de craque nas duas seleções foi o Claudinho, de uma forma muito merecida. Claudinho também levou a revelação do Bola de Prata e o gol mais bonito foi do Martim Benítez, do Vasco, contra o Atlético Mineiro, um gol que ele faz de bicicleta. O Vasco também tem um outro gol muito bonito contra o Atlético Mineiro no segundo turno, uma jogada muito bem trabalhada, lançamento do Benítez, o Cano domina no peito, na entrada da área, chuta sem deixar a bola cair e tudo mais, um gol muito bonito. Porém, esse do Benítez, na minha opinião, também acho que foi realmente o melhor, o mais bonito do campeonato, pela questão da dificuldade. Ele recebe um lateral, ele tá de costas pro gol, domina no peito e emenda uma bicicleta. É muito bonito, muito difícil de se ver, né? A gente não vê um gol desse toda hora. Tá justo, tá tranquilo, né? Um prêmio aí de consolação praticamente. Nem só de Cano e Benítez que se fazem um elenco. E além de tudo isso que eu citei, tivemos os rebaixados. Botafogo, Coritiba, Goiás e Vasco. Esse rebaixamento do Vasco, você olha para a tabela assim, você vê que a diferença ali foi mínima, foi definida realmente nos detalhes. E aí o torcedor vai pegar, poxa, se tivesse feito aquele gol, se não tivesse perdido aquele jogo, agora, meu amigo, infelizmente é tarde. E a Série B de 2021 se desenha como uma das melhores dos últimos anos. É a Série B que, se não me engano, vai bater o recorde de campeões brasileiros na disputa. Teremos o Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo, o Coritiba e o Guarani. São 5 campeões que trazem esse peso, essa tradição, fora as equipes que também são tradicionais, que estão na Série B, e outras equipes que vêm em ascensão e vêm montando projetos interessantes. Neste ano, nesta temporada, a gente viu o Cuiabá, por exemplo, subindo pela primeira vez a elite do Brasileirão, e você tem peças ali chegando na Série B, como um Brusque, por exemplo, que teve uma ascensão meteórica desde a segunda divisão do Catarinense até chegar à Série B do Brasileirão. Enfim, promete. É claro que em alguns casos, né, a gente sempre vai olhar assim, caramba, muito interessante, uma Série B à la Championship na Inglaterra, que tem vários campeões, mas de certa forma é um pouco melancólico, porque traduz bem como o futebol brasileiro está sendo gerido principalmente nas equipes que conquistaram muitas glórias no passado, nos anos 90, no início dos anos 2000, o Cruzeiro recentemente, 2013, 2014, 2017, 2018, e estão pagando a conta dessas glórias hoje, por causa de mais administrações, enfim,
torcedor sabe aonde o calo aperta. Mas e aí, concorda ou discorda de alguma coisa desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Você também discorda ou concorda com alguma coisa dessa seleção, do Bola de Prata, do craque do campeonato? Como é que foi esse campeonato brasileiro para você, esse campeonato brasileiro tão atípico, um campeonato sem torcida, um campeonato que começou em agosto e terminou em fevereiro, enfim, um campeonato no meio de uma pandemia. Comenta aqui como é que foi pra você e o que você espera também da temporada 2021. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, senhoras e senhores, até o próximo vídeo. Valeu! Tomar um antialérgico agora.